Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você nesta sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Aqui, Diego Soares, e a partir de agora, as primeiras e principais informações. Vamos começando com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de novembro. Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem nesta sexta-feira pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 45% a 80%. O município de Colniza, no Mato Grosso, festeja aniversário com chuva, trovoadas isoladas e temperatura marcando entre 23 e 33 graus. A umidade do ar é de 55% a 100%. Norte. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo nublado, chuva isolada e temperatura indicando entre 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 60% e 95%. Cacoal, em Rondônia, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura variando entre 24 e 31 graus. A umidade do ar é de 70% a 100%. Nordeste. Salvador, na Bahia, tem muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas e temperatura em torno de 23 a 28 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 100%. Pirambu, em Sergipe, está aniversariando com tempo nublado, chuva e temperatura entre 24 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 50% e 80%. Sul. Florianópolis, capital de Santa Catarina, apresenta nesta sexta-feira pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 30% e 90%. A umidade relativa do ar é de 30% a 90%. A cidade de Califórnia, no Paraná, está de aniversário com pancadas de chuva, por vezes forte, trovoadas e temperatura entre 19 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 40% e 90%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva e os termômetros marcando entre 16 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 100%. Tremembé, em São Paulo, faz aniversário nesta data, com previsão de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura mínima de 20 e máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila entre 40% e 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça deve ser sabatinado na semana que vem. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Davi Alcolumbre, confirmou nesta quarta-feira a sabatina de 10 autoridades na próxima terça, quarta e quinta-feira. O esforço concentrado deve incluir o indicado do presidente Jair Bolsonaro para a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello. E quero anunciar que nós vamos fazer de todas as autoridades que estão aqui. Todas são as 10, porque eu considero a indicação e a sabatina de uma autoridade para o Supremo Tribunal Federal tão relevante como para o Conselho Nacional de Justiça. 8 senadores pediram a relatoria da sabatina de Mendonça. O presidente da CCJ disse que ainda fará uma reunião para decidir quem será o relator. No início da sessão desta quarta, Alcolumbre se defendeu de que estaria atrasando a sabatina de indicados a tribunais e órgãos. Senadores se solidarizaram com Alcolumbre pelas críticas, em especial algumas de caráter religioso, mas cobraram a definição de uma data para a sabatina de Mendonça. Álvaro Dias e Eduardo Girão chegaram a sugerir
terça-feira, que é dia do evangélico. As datas exatas, no entanto, ainda vão ser discutidas com as outras comissões, com os relatores das indicações e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O plano inicial é começar com os tribunais superiores. O ex-advogado-geral da União aguarda ser sabatinado há 4 meses. Após passar pela CCJ, o nome de Mendonça e das outras indicações vão ao plenário do Senado. São necessários pelo menos 41 votos favoráveis para aprovação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 30 anos após a Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que se transformou em marco da luta ambiental, o Estado se prepara para mais um evento internacional importante. A Conferência Rio 2030, prevista para o próximo ano, é vista como uma oportunidade para transformar a capital em polo de mobilização pelo desenvolvimento sustentável junto aos 92 municípios fluminenses, a sociedade brasileira e a comunidade internacional. No foco do evento está a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Presente a apresentação da logomarca do evento, nesta quarta-feira, na Zona Sul do Rio, o governador Cláudio Castro citou como questão ambiental prioritária a universalização do saneamento básico. Saber que em 2021 o saneamento só é básico para quem tem dinheiro é muito triste. Cuidar do ambiente é proteger a vida das pessoas. É fazer com que a água chegue a todas as pessoas. É ter um desenvolvimento econômico saudável. Ou a gente começa a cuidar agora, ou lá na frente, o que a gente vai ver são mais tragédias, mais crises e um ambiente totalmente desfavorável para aqueles que nós mais amamos viver. A Rio 2030 será uma plataforma que vai promover mobilização, engajamento e implementação de soluções para desafios da Agenda 2030 para cidades de todo o mundo. Dentre os temas principais da conferência estão as mudanças climáticas, preservação da biodiversidade, saneamento básico, emergência hídrica, equidade social e diversidade. No Rio de Janeiro, entre as principais ações previstas na Agenda Sustentável está a despoluição da Baía de Guanabara, cartão postal da capital fluminense. A agenda do evento terá fóruns, painéis, workshops, trocas de experiências entre cidades, intervenções urbanas, ações especiais e shows. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a análise de um projeto de decreto legislativo para convocar um plebiscito sobre a criação do estado do Tapajós, que ocuparia a região oeste do Pará. Ainda não há uma nova data para a discussão. Essa não é a primeira vez que a divisão do Pará é discutida no país. 10 anos atrás, em 2011, a população do estado votou em um plebiscito sobre a possibilidade de o Pará ser dividido em 3. Na época, o resultado foi contra a separação. A proposta atual é do senador Siqueira Campos, do Democratas do Tocantins. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, apresentou o parecer favorável no dia 17 deste mês. No relatório, o parlamentar argumenta que o movimento de emancipação do Tapajós existe há pelo menos 170 anos e que a votação de 2011, apesar da derrota, fortaleceu o movimento separatista. O novo estado do Tapajós, segundo o parecer do relator, teria 43% do atual território do Pará, aproximadamente 538 mil quilômetros quadrados. O produto interno bruto estimado da região é de 18 bilhões de reais, segundo dados de 2018. O estado teria 3 senadores, 8 deputados federais e 24 estaduais. Tapajós ficaria com 23 municípios e cerca de 2 milhões de habitantes. Santarém é a cidade mais cotada para ser a capital. A proposta seria analisada nesta quarta-feira pela CCJ do Senado, mas as discussões em torno da PEC dos precatórios e da sabatina de André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal, derrubaram a pauta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Já depois do intervalo, mais informações. Café com notícia. Café com notícia. E
o WhatsApp acaba de lançar uma nova ferramenta para as versões web e desktop que permitem aos usuários criar suas próprias figurinhas. A novidade já está disponível para o WhatsApp Web e poderá ser acessado no aplicativo do desktop já na próxima semana. As atualizações dos aplicativos costumam ser liberadas aos poucos, então é possível que a novidade demore alguns dias para aparecer para todos os usuários. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de relaxamento de prisão de Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino Henri Borel, de 4 anos, morto em 8 de março deste ano. No pedido ajuizado ao STF, a defesa argumentava que Monique não teve uma audiência de custódia após a conversão da prisão temporária em preventiva. Monique foi presa temporariamente junto com o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, no dia 8 de abril deste ano. Jairinho é acusado de homicídio triplamente qualificado. Além da morte de Henri, o ex-vereador foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2 casos de torturas contra filhos de ex-namoradas e por violência doméstica. No dia 30 de junho, Jairinho perdeu o mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar em decisão unânime dos vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A audiência de custódia do casal foi realizada no dia seguinte. Em 6 de maio, a medida foi convertida em prisão preventiva e, segundo os advogados, Monique não teve acesso a uma nova audiência. Apesar das alegações, o ministro Edson Fachin negou a liminar. Justificou que o documento é uma medida excepcional usada apenas em situações em que se identifica um constrangimento ilegal do investigado, o que a autoridade disse não ter visto no caso. O ministro destacou, no entanto, que pode voltar a analisar o pedido da defesa após manifestação da Procuradoria-Geral da República. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Até o próximo sábado, a radiação ultravioleta em todo o país fica acima de 11, em uma escala que vai de 1 até 16. Esta é a previsão do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O índice de radiação ultravioleta é uma estimativa que o Instituto faz por meio de dados de satélite que indicam a quantidade de radiação solar que atinge a superfície e qual é o impacto na saúde humana. Até o fim de semana, algumas regiões podem registrar índices extremos de 12 a 14. Esses dados são um parâmetro sobre os cuidados que precisam ser tomados durante a exposição ao sol, como afirma a pesquisadora do INPE, Simone Silvert. Então, eles são intensidades de radiação e os cuidados necessários que estão associados a esses índices. Quanto maior os índices, maiores são os cuidados. Se a gente pensar assim numa escala, o índice ultravioleta ele varia de 1 até valores acima de 11. Então, quanto maior esse índice, maior a incidência da radiação ultravioleta, maiores são os impactos na nossa saúde. A pesquisadora diz ainda que o índice varia de acordo com as estações do ano e que é comum esse número chegar a 14 ou 15 no Brasil nesta época. Em locais como a região dos Andes, no Chile, pode chegar a 20. Simone Silvers explica que o índice acima de 8 já é um alerta, principalmente nos horários em que o sol está mais forte e não há nuvens. Ela defende que é preciso redobrar os cuidados com as crianças e os idosos e destaca os perigos da longa exposição ao sol. A longa exposição, aí a gente pode ter queimaduras muito fortes na pele, a longo prazo ainda câncer de pele, os olhos também são sensíveis, nem o envelhecimento da pele, né? A perda da elasticidade da pele. Faz todas aquelas recomendações, né, que são recomendações da Organização Mundial de Saúde, que é evite ao sol ao meio-dia, permanecer na sombra, usar camiseta, boné, protetor solar. O horário que se deve evitar o sol é das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. No entanto, é preciso lembrar que no início da manhã e no fim da tarde, os raios solares são bem-vindos. Eles são essenciais para aumentar a vitamina D e trazem inúmeros benefícios ao nosso organismo. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
38 municípios brasileiros já derrubaram a obrigatoriedade do uso de máscaras, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, realizada entre 16 e 19 de novembro. Das 2.300 prefeituras que responderam à pesquisa da CNM, 10%, ou 252, não estão mais exigindo o uso de máscaras em lugares públicos. A pesquisa também aponta que 90% dos gestores vão manter a obrigatoriedade da máscara em determinados ambientes, mesmo com toda a população vacinada. Em relação à disponibilidade de imunizantes, a última semana registrou o melhor quadro até o momento, segundo a pesquisa. 336 municípios afirmaram ter ficado sem vacinas, enquanto 85% das prefeituras consultadas disseram que a vacinação ocorreu normalmente. Em 2003 municípios pesquisados, os gestores informaram que a quantidade de vacinas distribuída está adequada. Em 308 cidades, o passaporte da vacina já se tornou obrigatório para frequentar espaços públicos coletivos. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de novembro. Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem nesta sexta-feira pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar é em torno de 45% a 80%. O município de Colniza, no Mato Grosso, festeja aniversário com chuva, trovoadas isoladas e temperatura marcando entre 23 e 33 graus. A umidade do ar é de 55% a 100%. Norte. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo nublado, chuva isolada e temperatura indicando entre 24 e 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 60% e 95%. Cacoal, em Rondônia, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura variando entre 24 e 31 graus. A umidade do ar é de 70% a 100%. Nordeste. Salvador, na Bahia, tem muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas e temperatura em torno de 23 a 28 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 100%. Pirambu, em Sergipe, está aniversariando com tempo nublado, chuva e temperatura entre 24 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 50% e 80%. Sul. Florianópolis, capital de Santa Catarina, apresenta nesta sexta-feira pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 30% e 90%. A umidade relativa do ar é de 30% a 90%. A cidade de Califórnia, no Paraná, está de aniversário com pancadas de chuva, por vezes forte, trovoadas e temperatura entre 19 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 40% e 90%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva e os termômetros marcando entre 16 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 100%. Tremembé, em São Paulo, faz aniversário nesta data, com previsão de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura mínima de 20 e máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila entre 40% e 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 26 de novembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Café com Notícias desta sexta-feira fica por aqui, prometendo voltar na segunda com muito mais informações. Um forte abraço, fiquem bem, bom fim de semana e até segunda. Café com Notícia.